e eu continuo com a série de vídeos sobre aromaterapia. Esse é o segundo vídeo, então depois, se você tiver dúvida, dá uma olhadinha no primeiro vídeo para saber um pouquinho sobre a diferença de óleos essenciais e essência. Então, a partir do momento que você já escolheu, né, os seus óleos, que você já sabe qual que é a causa que você quer tratar, aí sim, agora, a partir desse vídeo, a gente vai começar a falar um pouquinho sobre como escolher, né, quais são os métodos que tem para você poder utilizar os óleos essenciais. Eu vou falar um pouquinho do primeiro método, que é um método que eu utilizo bastante, que é o método inalatório, né? Então, como que a gente pode utilizar? Eu trouxe aqui para vocês verem também algumas opções. O método inalatório, eu tenho esse difusor, que é um difusor de parede, de porcelana, tá? Eu não utilizo de plástico, não recomendo de plástico, porque ele queima. Mesmo sendo próprio para aromaterapia, eu não recomendo. Eu acho que o de porcelana, além de ter uma durabilidade muito maior, ele é mais fácil também de limpar e não fica com restos de óleo e a gente consegue separar certinho os óleos essenciais. Ele é um difusor de parede, então aqui atrás ele tem a opção de horizontal e vertical. E aí você coloca ele na parede, coloca um pouquinho de água aqui dentro, bem pouquinho, tá? Umas 10, 12 gotas mais ou menos. E aí você coloca aqui o óleo essencial da sua preferência. O que eu recomendo? Para utilizar nesse difusor de parede, eu recomendo utilizar apenas 2 óleos essenciais. Não coloca muito, não, porque além dele difundir bastante no ambiente, acaba sobrecarregando muito e aí você acaba não tendo as funções realmente de cada óleo. Então, eu recomendo que para fazer uma sinergia, faz só uma sinergia de 2 óleos, já é o suficiente, tá? E aí, o ideal é colocar esse difusor sempre na parte mais próxima do chão, né? Porque como os óleos essenciais, eles são muito voláteis, eles sobem, né? Se propagam e logo já se degradam no ambiente. Então, o ideal é isso. E ele serve para ambientes pequenos, tá? Então, para um ambiente bem pequeno, pode ser num quarto, numa sala pequena, em um ambiente mesmo que você vai estar ali, que você queira colocar. Não adianta deixar também ele por longos períodos de tempo. Fica sempre de olho, porque a água evapora, o óleo também é volátil, então dá sempre uma olhadinha para ver se ainda vai ter óleo aqui e como é que vai estar. Mas o ideal é deixar ali no ambiente pelo menos uns 40 minutos, a 1 hora mais ou menos. Às vezes nem dura tudo isso. Às vezes você nem precisa completar com mais óleo essencial, você só pode completar com um pouquinho mais de água, porque aí o resquício do óleo essencial que tá ali vai difundir para o ambiente, tá? Então, essa é uma das opções de via inalatória. A segunda opção inalatória, que eu utilizo bastante também, é esse difusor pessoal, tá? Então, eu, no caso, tenho esse difusor simples. Aqui dentro, ele vem com umas almofadinhas, ó. Uma almofadinha bem pequenininha, tá vendo? Vem aqui dentro. A parte de trás dele é fechada, tá? É muito importante. E a parte da frente é uma parte aberta. Então, eu vou lá, pingo uma gota do meu óleo essencial aqui, fecho e coloco aqui como correntinha e utilizo durante todo o dia, tá? Ele fica bem próximo do meu nariz, então eu consigo inalar ali e sentir o aroma do óleo essencial durante todo o dia. Por que é importante, né, que aqui atrás seja fechado? Existem alguns óleos, como os óleos cítricos, por exemplo, que são dermossensíveis, então podem queimar a pele ou manchar a pele. Então, o ideal é que essa parte de trás seja sempre fechada e que aqui dentro seja ou um algodão ou até um pedacinho de feltro, que é o caso desse, para não escorrer o óleo e não manchar a sua pele, nem queimar a sua pele. Então, é muito importante. E tomar cuidado, por exemplo, se você for dormir com o seu colar aqui individual, o ideal é sempre tirar antes de dormir, para não ter contato com a pele e não queimar, não manchar mesmo, tá? Então, esse é o segundo jeito de utilizar de forma inalatória. Tem uma outra opção aqui que eu gosto muito também. Esse aqui é um vaporizador, tá? Não é um nebulizador, é um vaporizador específico para óleos essenciais. Você não pode utilizar qualquer um. Tem muitos aí no mercado. Ele fica soltando um vaporzinho, tá vendo? Aqui dentro eu coloco água, então ele tem um limite de água que eu devo colocar. Esse aqui, no caso, cabe 300 ml. E aí eu coloco
eu faço ou um óleo essencial ou uma sinergia de no máximo 2, 3 óleos também. Eu não gosto de ficar misturando muitos óleos, eu não acho que é legal. Então aqui eu fiz uma sinergia de 2 óleos, por exemplo. Eu gosto muito de óleos cítricos, então para gravar os meus vídeos eu gosto de utilizar o laranja doce e o limão siciliano, que ajudam bastante, dão um humor, dão um bem-estar, trazem leveza, então eu utilizo e deixo aqui. Esse meu vaporizador, ele tem até uma parte de cromoterapia, então ele fica mudando as luzinhas. É bem legal para deixar à noite, ele tem uma duração aproximadamente de 6 a 8 horas. Depende do quanto você vai deixar vaporizando, né? O meu tá no vapor médio, então ele vaporiza um pouquinho, ó, vocês conseguem ver, ó. Aí ele vaporiza mais um pouquinho, tá vendo? Então esse aqui eu acho ótimo, eu deixo a noite inteira. Então à noite eu coloco, né? Como o meu bebê dorme no quarto junto comigo, então eu coloco sempre o óleo de lavanda, por exemplo, que é um óleo que é seguro, né? Então eu posso utilizar. Quando eu quero utilizar um óleo para alguma coisa muito específica para mim, por exemplo, para me resgatar, para me ajudar emocionalmente, e é uma coisa que o meu bebê não pode utilizar, então eu utilizo o meu difusor, o meu colar, aliás, o meu colar individual, que é a melhor forma. Essa aqui é a melhor forma de se utilizar o óleo individualizado, tá? Eu vi uma vez uma moça na internet falando sobre quando ela começou a utilizar os óleos, que ela não tinha o colar e que ela não tinha esse difusor. E aí ela começou a utilizar dessa forma aqui. Ela pegou essas argilas, sabe essas pedrinhas de argila? E aí pegou essas pedrinhas, colocou num potinho assim e foi lá e pingou o óleo essencial, umas 4, 5 gotinhas na argila. E deixou ali próximo da mesa onde ela trabalhava, para ela ficar sentindo, né? Como eles são voláteis, eles vão evaporar, lógico que de uma forma muito mais vagarosa, porque a gente não tem o calor para ajudar. Mas evaporou e ficava ali no ambiente. E ela ia durante o dia fazendo uso. Isso aqui é bom para quem trabalha, por exemplo, em algum lugar com outras pessoas, né? Agora na época de pandemia tá todo mundo em home office. Mas, por exemplo, se eu quiser utilizar, é uma ideia que é super bacana e eu achei super legal. E eu trouxe pra vocês verem também, conhecerem um pouquinho. Então, por exemplo, se você já quer começar a utilizar os óleos essenciais, mas tá sem grana pra comprar um vaporizador ou até mesmo um colar, enfim, se tiver sem grana, você pega essas pedrinhas de argila expandida, que são bem bacanas e são bem baratinhas, pega um copinho, igual eu fiz, peguei um copinho e aí coloco as gotinhas aqui. Dá super certo e vale super a pena também, tá? E aí tem um outro jeito também que a gente tem de fazer a parte inalatória. É um método que eu utilizo muito, principalmente nos trabalhos de parto que eu acompanho. Então, para não deixar ali difundindo no ambiente quando eu quero alguma coisa mais específica e mais forte para aquela paciente, eu utilizo o método de uma gaze. Então, eu pego uma gaze, dobro ela assim em 4, coloco aqui de 1 a 2 gotas do meu óleo essencial. E aí eu dou pra paciente na mão dela e ela faz a inalação, tá? O ideal é ficar cheirando de 7 a 15 minutos. E aí ter esse momento mesmo seu com óleo, de sentir, de inalar, de tentar colocar as ideias nos lugares, as emoções. Então, é bem legal. Eu acompanhei uns partos, né? E às vezes tem alguém que tá ali, que faz parte da equipe, que às vezes está gestante, ou que não pode utilizar um óleo específico, por exemplo, alguém que é hipertensa e não pode utilizar algum óleo específico. Então, a melhor forma de se utilizar individualmente, quando a gente vai fazer um acompanhamento com alguma paciente, né, com alguma mamãe, fazer dessa forma. Você faz a via inalatória e dá pra ela inalar. É um método que eu utilizo que é bem legal também. E é super baratinho, tá vendo? Você não precisa de nada, você precisa só do óleo essencial e da gaze, tá? Uma coisa que eu não recomendo é colocar o óleo diretamente na mão, massagear e cheirar. Isso eu não recomendo porque, como eu disse, tem alguns óleos que são dermossensíveis, que podem queimar a pele, que podem manchar a pele. E tem uns que são tóxicos também, que são alergênicos, então o ideal é não fazer nunca direto. Lógico, se você quiser passar na pele, é o uso tópico, que é o que eu vou falar agora, sempre diluído numa base carreadora.
Então, eu tenho aqui, ó, esse é uma sinergia, tá? Que eu montei. Então, tem uma base carreadora e tem os óleos essenciais que eu necessito. Então, eu peguei, por exemplo, um óleo de coco e 2, 3 óleos essenciais. Tem uma dosagem específica, eu vou falar isso mais pra frente nos próximos vídeos, mas tem uma dosagem de diluição específica que você tem que colocar. Então, uma quantidade de óleo tem uma quantidade de gotas que você deve utilizar. E aí, eu faço esse tanto e deixo ele sempre, tem que ser nesses potinhos de âmbar, o ideal é que seja em potinho escuro, tá? Eu peguei esse meu aqui, ele é em forma de spray, então você espirra na mão e aí sim, você pode passar, pode cheirar antes e aí você pode passar na sua pele, né, usar para massagem. Eu uso bastante no meu bebê, então utilizo bastante na plancha dos pés para fazer reflexologia, nos dedinhos, né, naquela parte dos dedos que mexe com a cabeça, com a dentição. Então, eu utilizo muito. Pra cólica também, quando meu bebê tinha, né, teve a época de cólica, eu utilizava bastante. Então, é muito legal essa parte de uso tópico. Outro jeito que eu utilizo também é um blend específico pra mim. Então, deixa eu abrir aqui que agora eu tô com a mão oleosa. É um blend específico. Ele tá num rolão, tá vendo? Vocês conseguem ver aqui, ó. É um rolãozinho. Então, esses daqui eu posso utilizar também durante o dia. Eu deixo sempre na bolsa. Às vezes eu esqueci do meu colar difusor. E aí eu utilizo essa minha sinergia. E aí eu posso passar nas têmporas. E posso passar também aqui na parte do punho. Dar uma esfregadinha e deixo ele agindo aqui. Uso um pouco aqui também, atrás da orelha. E também dá super certo. É muito bom de se utilizar. Entra como uso tópico. Tem o terceiro método, que é o método oral, ingestivo, né? Que você ingere os óleos essenciais. É muito importante quando você for ingerir um óleo essencial, que sempre seja com a ajuda de um profissional, de um aromaterapeuta, que te passe certinho quais óleos podem ser ingeridos, quais não são tóxicos. É muito importante a qualidade do óleo essencial, principalmente. E saber bastante sobre os óleos essenciais. Então, como tá tudo muito no começo, ainda tô explicando pra vocês, o ideal é usar das duas primeiras formas que eu já expliquei, que é o método inalatório e também o método tópico, que você já vai ver grandes benefícios, tanto nos atendimentos, quanto no uso pessoal, quanto no uso em casa também com seus familiares. Você já vai ver os benefícios que são maravilhosos, assim, é incrível o tanto de coisas boas que a aromaterapia pode trazer. Hoje em dia também, vocês vão ver bastante, pesquisando pela internet, o uso em pet, né? A gente pode utilizar os óleos essenciais, alguns óleos essenciais em animais, cachorro, gato, mas tem que tomar muito cuidado, principalmente nos difusores de parede, né? Primeiro, para eles não ingerirem, não lamberem ali, e segundo, principalmente para gato, né? Tem alguns estudos que mostram que os gatos, eles não se dão muito bem com os óleos essenciais. Os óleos essenciais se dão melhores com o cachorro. Eu vou estudar mais sobre isso para poder trazer para vocês também para os próximos vídeos, mas eu tô só avisando. Então, se você for fazer uma difusão aí na sua casa, né, colocar no seu difusor aqui de parede, presta muita atenção, toma muito cuidado, principalmente se você tiver um pet ou se você tiver uma criança também em casa. A primeira coisa que você tem que lembrar é que aquele óleo tem que ser seguro para todo mundo de casa, né? Essa é essencial. Então, esse óleo é seguro para você propagar ele no ambiente? Esse óleo é seguro para o seu bebê? Esse óleo é seguro para o seu filho, para sua criança? Esse óleo é seguro para o seu pet, né? Esse óleo é seguro para alguém que está dentro ali da sua casa, que tem hipertensão, por exemplo, tem alguns óleos essenciais que não podem ser utilizados. Então, por isso que é muito bom você estudar antes e saber quais são as precauções para alguns óleos, se são óleos seguros, se são óleos recomendados para qualquer faixa etária ou para qualquer pessoa, para depois você fazer uso. A segunda coisa é a segurança, então sempre armazenar o seu óleo essencial, deixar ele sempre fechado e sempre no lugar alto, para nem o gato, o cachorro ou a criança pegar e acabar ingerindo. O ideal é sempre deixar em algum lugar fechado, né?
Eu não tenho aquelas caixinhas de madeira, mas eu tenho um casezinho que é escuro, né, que eu já comprei escuro, e deixo os meus óleos essenciais aqui dentro. Eles ficam sempre de pezinho, aqui dentro eles têm um lugar próprio para colocar um separador que mantém eles de pé, e eu deixo eles aqui fechado e guardado no meu guarda-roupa pro meu bebê não pegar e não ter risco dele se intoxicar, colocar na boca, morder. Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa o seu like aqui, já aproveita para se inscrever no canal, ativa o sininho, porque toda semana eu vou trazer conteúdos novos dessa série de aromaterapia. Esse começo eu vou explicar realmente passo a passo, né, como utilizar, o que são os óleos, como você guardar, como que você pode utilizar. E aí mais pra frente, nos vídeos posteriores, eu vou começar a falar realmente dos óleos na saúde da mulher e como que você vai conseguir utilizar esses óleos tanto pra você como profissional, tanto pra você na sua casa, pra você usar na sua vida também, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima!